Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. E olha, eu estou recebendo aqui com muita honra, com muita alegria, o meu colega de profissão e atualmente deputado federal, Alan Rick, do PRB, que vem aqui nos falar dessa segunda semana de atividades lá na Câmara Federal, uma agenda muito movimentada. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Na volta ninguém se perde, né? É verdade. Como é bom estar de volta ao Gazeta Entrevista. Aliás, que cenário bonito, viu? Vou até conversar com a Renata, com o Gabriel, com o Marcelo, porque no meu tempo não tinha um cenário bonito desse, né? Mas tinha o seu talento, a sua desenvoltura que o levaram a ser um deputado federal, né? É bondade sua. O povo do Acre, realmente, todos os dias eu tenho no meu coração essa responsabilidade e essa honra, sabe, Rogério? De ter sido levado à Câmara Federal para defender o nosso Estado, defender aquilo que realmente tem relevância para o povo do Acre. E todos os dias eu agradeço a Deus por essa oportunidade, devo muito também aqui ao Gazeta Entrevista. Alan, e nos fale dessas primeiras 2 semanas de atividade na Câmara, são muitas agendas, muitos assuntos, projetos importantes que já foram votados e você tem acompanhado tudo isso, né? Rogério, foram 2 semanas muito importantes para o Brasil, dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, de atividades intensas. Nós votamos, por exemplo, o orçamento impositivo. O que significa? Olha que votação histórica, 452 votos a favor, apenas 18 contra e 1 abstenção. O que significa? Antigamente, os deputados ficavam até a legislatura passada. Né? Isso vai começar a partir desta 55ª legislatura. Os deputados tinham que ficar mendigando, literalmente, com o pires na mão, em busca dos recursos para os municípios, nos ministérios. E sempre houve barganha política. Não estou falando do atual governo, mas de todos os governos republicanos no Brasil. Olha, tudo bem, mas você tem que estar do meu lado, votar nas matérias do meu interesse. Esse era o jogo do Executivo com o Parlamento. Com as emendas impositivas, com o orçamento impositivo, isso acaba. Os deputados vão poder dar uma resposta mais rápida aos prefeitos, que ficam muitas vezes a ver navios quando as suas emendas não são liberadas. Então eu acho que o orçamento impositivo foi talvez a matéria mais importante desse semestre em votação na Câmara Federal e nós conseguimos aprová-la. Esse resultado de uma votação tão grande a favor do orçamento impositivo mostra que a atual Câmara está bem independente. A prova maior disso foi a eleição do próprio Eduardo Cunha para presidente, quer dizer, o Planalto sofreu essa derrota. Tanto que o governo, o PT, liberou o partido para votar sim pelo orçamento impositivo. Obviamente, avaliando que se posicionasse não, sofreria uma derrota. Eu creio que o governo teve uma atitude muito equilibrada, liberando o próprio PT a votar sim pelo orçamento, o que redundou nessa vitória esmagadora. E eu tenho acompanhado o seu trabalho e você já tem se aproximado de alguns temas que o senhor defendeu, você defendeu inclusive na campanha, por exemplo, os valores cristãos, os valores da família, e tem aí uma frente parlamentar em defesa desse tema. Como é que está funcionando esse grupo de deputados? Quais serão os assuntos que vocês vão trabalhar? Olha, Rogério, a frente parlamentar em defesa da vida e da família é talvez uma das mais importantes da atual legislatura. Por quê? Porque este tema envolve a consciência do povo brasileiro sobre assuntos da mais alta importância, como o aborto, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, sobre o conceito de família e de casamento. Nós vivemos num Estado laico, mas o povo brasileiro não é. Mais de 85% dos brasileiros se declaram cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, e tem um padrão moral baseado no cristianismo. A Frente Parlamentar da Vida e da Família tem esse viés. E eu quero aqui registrar que o deputado federal Henrique Afonso foi quem defendeu essa causa e foi o precursor dessa frente na Câmara. Nós devemos muito a ele. E eu quero prestar aqui a minha homenagem ao deputado Henrique Afonso. Nós recebemos do PRB, do nosso partido, esta responsabilidade, porque foi uma das nossas bandeiras de campanha. Quando o nosso presidente Marcos Pereira me disse: Alan, o PRB está aí com algumas frentes, a frente da vida e da família, que é muito polêmica, que é uma frente que você vai ter muitos embates. Você está preparado para isso? Eu estou, presidente. Eu vim para cá para defender esses valores que eu não abro mão. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Tem pessoas que dizem, defendem aspectos, relativizam aspectos da legislação que podem ser muito perigosos. Então, a frente da vida, tem pessoas que acham que, por exemplo, alguns pontos
sobre pedofilia têm que ser revistos. Alguns aspectos sobre pedofilia, que são coisas absurdas. Isso na sociedade brasileira é um tema inaceitável. E a sociedade brasileira é conservadora nesse ponto. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Outra questão que ganha espaço cada vez mais é essa CPI para investigar o escândalo da Petrobras na Câmara. E como é que você se posicionou, assinou a CPI? Não, eu não assinei porque é o seguinte, toda CPI, ela precisa de 171 assinaturas. Quando os deputados do PSDB e do DEM foram atrás de recolher as assinaturas, eles tinham muita pressa, porque agora só podem funcionar 5 CPIs no Congresso. Então, eles tinham muita pressa de protocolar a CPI. Ao atingir o número de 186 assinaturas, eles imediatamente deram entrada para protocolar a CPI na Câmara Federal e conseguiram protocolar. Muitos deputados não assinaram a CPI. Agora, deixa eu falar sobre ela. Você está acompanhando, você é um jornalista muito bem informado, o povo do Acre está acompanhando, tudo que a Operação Lava Jato tem feito, né, no caso das investigações sobre a Petrobras. Então, nós já vemos vários diretores da própria estatal e de empreiteiras presos, e eu creio que a CPI, neste momento, na minha singela opinião, ela não traria, no meu ponto de vista, resultados melhores do que a própria Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a própria Justiça já estão trazendo. Eu creio que é mais, assim, na minha opinião, uma maneira de trazer um pouco mais do holofote político para o tema. Mas eu creio que essa investigação ela é fundamental para o Brasil, a investigação que está em curso hoje, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Justiça, prendendo os corruptos desse país, porque nós defendemos a lisura no trato com o dinheiro público e esta operação ela é um marco na história do Brasil para que o Brasil possa rever vários conceitos. O orçamento impositivo, por exemplo, quando acaba com essa barganha, é uma resposta que a sociedade brasileira dá. O senhor se elegeu pelo PRB, aqui pela Frente Popular do Acre, mas também com um discurso de independência em determinados temas. E o senhor pretende seguir essa linha lá na Câmara? Como é que o senhor está vendo essa relação do Planalto com a Câmara, a base do governo ainda dispersa? Rogério, realmente, o governo tenta recuperar alguns espaços, né? Eu creio que essa relação está sendo, no momento ainda, um pouco tímida. Há um desgaste natural do governo Dilma, mas a gente espera que com a condução do Joaquim Levy na Fazenda, com algumas medidas que, inclusive, são impopulares, que a presidente está tomando, o país possa ser reconduzido a um novo patamar de crescimento. A gente espera, e nós vamos lutar muito para que o Brasil não entre num processo inflacionário, que isso seria muito ruim para o crescimento do PIB, mas também para a questão social brasileira. E eu acho, na minha singela opinião, que essa relação do governo com o parlamento tende a melhorar nos próximos meses. É a minha opinião. Claro que vai ter muito embate com a oposição está protocolando aí novas CPIs, e o PRB hoje tem um ministro, que é o ministro do Esporte. Nós temos hoje a possibilidade de trazer muitos recursos para o estado do Acre na área esportiva. Será um dos maiores orçamentos do Brasil em 2016, por conta das Olimpíadas. Então nós temos a oportunidade de ajudar muito o Acre com o nosso Ministério do Esporte. Com relação às suas emendas, o senhor já tem conversado com os prefeitos, já tem alguma área definida? Conversei ontem com o prefeito de Tarauacá, na verdade na semana passada, conversei com o prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, que me fez um relato da situação de Tarauacá. Nós temos acompanhado inclusive em loco essa situação e vimos que o município precisa de ajuda. O Rodrigo pode contar conosco, os deputados federais, nós estamos batendo o martelo com relação a isso, vão ter, se Deus quiser, 10 milhões de reais este ano para trabalhar, os novatos, os deputados novos, uma coisa inédita no Congresso Nacional. Então, é o meu compromisso ajudar o município de Tarauacá, ajudar o prefeito e os demais municípios do estado, alguns já nos procuraram. Nós temos a oportunidade agora de começar a ajudar os nossos municípios já neste ano de 2015. Tem uma situação aqui no Acre envolvendo o seu partido, o PRB. Tem sido noticiado aí que o partido ainda está em busca de cargos na estrutura de governo, no executivo estadual, e que, por conta disso, há uma certa tensão entre dirigentes do partido e o governo. Como é que está essa situação, deputado? Rogério, eu tenho acompanhado isso de Brasília, né? E a gente acompanha pelas colunas políticas. A gente sabe que tem muita especulação. Na verdade, o PRB é um partido que, quando apoiou a eleição do governador Tião Viana, não foi em busca de cargos, não foi em busca de participar simplesmente do poder para ocupar espaço.
Isso é normal no governo de coalizão. Os partidos ocupam espaços para ajudar a governar, para colocar seus melhores quadros à disposição do governo, porque o partido ele ajudou a construir essa vitória, isso é natural. Agora, o que querem fazer muitas vezes é colocar o PRB contra o governo. Isso já está pacificado. O PRB tem um entendimento favorável ao governador Tião Viana, de ajudar o governo, não é só ocupar espaço, mas ajudar o governo a governar, ajudar o estado do Acre. Todos os partidos políticos, quando entram numa aliança, eles, claro, querem ter os seus espaços também respeitados. E essa construção está sendo feita com muito equilíbrio, houve muita polêmica desnecessária. A possibilidade até do PRB sair da Frente Popular. Pois é, isso foi citado, mas em nenhum momento se cogitou isso. O PRB tem tratado esse tema com muito equilíbrio. É claro que quando um partido não tem espaço dentro de um governo, o partido tem que repensar. Mas esse não é o caso do PRB. O PRB avalia que o governador Tião Viana tem um grande trabalho para fazer nestes próximos 4 anos e o partido quer ajudar, mas quer ajudar da melhor maneira possível. Não só ocupando espaços, mas propondo ideias, propondo temas, com o deputado federal liberando emendas para os grandes projetos do governo do estado e dos municípios. Essa é a nossa maneira de ajudar. Deputado, o senhor se elegeu, né, com um histórico de nunca ter sido candidato a nada.